Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 4, 5 e 6. Se você não viu as outras atividades, não tem problema. Ao final dessa aula eu coloco um link que te leva para lá. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Continuando o estudo de progressão geométrica, nesse momento nós vamos calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, tá bom? Então na questão número 4, na letra A, está falando o seguinte, olha, determine a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão geométrica. Quero te chamar a atenção aqui, olha, para eu calcular a soma dos 6 primeiros termos, eu não preciso escrever os termos, basta jogar nessa fórmula. Eu preciso do A1, eu preciso conhecer a razão e a quantidade de termos. Nesse caso eu quero 6, né? Somar os 6 primeiros termos. Então basta usar nessa fórmula, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro coletar as informações que eu tenho. Eu preciso do A1. Quanto que vale o A1? Vou voltar lá em cima na PG, ó. O A1 é 2. Eu preciso da razão. Como é que eu descubro a razão em uma progressão geométrica? Pega um termo e divide pelo anterior. Nesse caso aqui eu vou pegar o menos 4 e dividir por 2. A razão é negativa. Observa que essa progressão geométrica é oscilante. Ora positivo, positivo, o próximo é negativo e assim vai. E a razão. E o n? Quanto que vai ser o meu n? O n é a quantidade de termos que eu estou somando. E nesse caso a soma dos 6 primeiros. Então o n é 6. Agora é só substituir na fórmula. Olha. Vamos fazer ela aqui em cima, ó. A soma dos 6 primeiros termos dessa progressão geométrica é igual o A1, que é 2, que multiplica 1 menos a razão. A razão é menos 2. Como aqui é negativo, ó, tomar muito cuidado, pessoal, porque a razão está elevada a n. E a razão é negativa. E aqui tem o negativo. Você não pode fazer aqui, ó, menos com menos e falar que é mais não, tá? Então, ó, menos... Eu vou abrir um outro parênteses, para isso eu vou colocar um colchete aqui, ó. Menos a razão, ó, 2 elevado ao n. Quem que é o n? 6. Fechou o colchete sobre 1 menos a razão, que é menos 2. Na parte de baixo, eu até posso fazer menos com menos e colocar mais. Por que eu não posso fazer na parte de cima? Porque que essa razão tem um expoente. E eu tenho que resolver primeiro a potência, para depois mexer com a multiplicação e com os sinais, tá? É por isso que aqui eu não posso fazer menos com menos. Primeiro se resolve o expoente. Por isso que eu chamei a atenção ali, para tomar muito cuidado, tá? Quando for uma razão negativa. Então agora, olha, só fazer as continhas ali. Então a soma desses 6 primeiros termos vai ser igual. 2 que multiplica. Vou abrir aqui, ficou 1 menos... Menos expoente par, vou até fazer assim, bem detalhado, é mais. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ó, sobre 1 menos com menos, aqui sim é mais, ó. Agora que eu posso fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais vai dar menos. Se você tivesse feito aqui, ó, menos com menos, ia dar mais, ia dar errado. Somando aqui então, ó, a soma desses 6 primeiros termos vai ficar 2 que multiplica 1 menos com mais é menos 64. E 1 mais 2 é 3. Então a soma desses 6 termos ficou 2 que multiplica 1 menos 64 é menos 63. Dividido por 3. Aqui, pessoal, como é uma multiplicação, eu posso dividir primeiro, porque os números ficam menores. Se eu dividir por 3, aqui dá 1. Se eu dividir por 3, aqui vai ficar menos 21. Porque aí os números ficam menores, tá? Então a soma desses 6 primeiros termos é 2 vezes menos 21 dá menos 42. Na letra B, eu quero a soma dos 8 primeiros termos dessa progressão geométrica. Então, ó, o A1, já tem o A1, 640.
eu preciso de quem mais? Eu preciso da razão. Então vamos encontrar a razão. Como é que eu encontro a razão? Pego um termo e divido pelo anterior. Então, ó, 320 dividido pelo antecessor dele, 640. Ao fazer a divisão aqui, ó, cancela, ficou 32,64, dá 1/2. Observa que essa razão ela está diminuindo, né? Essa progressão geométrica é decrescente. A razão é entre 0 e 1, tá bom? E eu preciso agora do n. O n é a quantidade de termos. Nesse caso eu estou somando 8 termos. Então agora é só jogar na fórmula. Ó. Vamos escrever ela de novo para a gente acostumar. Sn é igual a 1 que multiplica 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Então a soma dos 8 termos, que o n é 8, é igual o A1, 640, que multiplica 1 menos a razão, ó, a razão é meio. Então, ó, é meio elevado, ó, vou até fazer desse jeito, ó, elevado a 8. Para não ficar parênteses com parênteses aqui, ó, eu prefiro colocar um colchete aqui, ó, porque aí não fica parênteses entre parênteses, tá bom? Sobre 1 menos a razão de novo. Vamos fazer essa potência e vamos fazer essa operação aqui, ó. Então a soma desses 8 termos é igual 640, que multiplica, abre aqui, 1 menos 1 elevado a 8 é 1. 2 elevado a 8 é 256. Aqui embaixo, ó, pessoal, vamos fazer o mínimo múltiplo comum, ó. É 2. 2 vezes 1 é 2, menos 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. Vou continuar aqui em cima, ó. Então, a soma desses 8 termos igual 640, que multiplica. Observa que aqui, pessoal, dentro do colchete, eu também tenho que fazer o MMC, que é 256. 256 vezes 1 é 256, menos 256 dividido por 256 é 1, vezes 1 é 1. 2 menos 1 é 1/2. Então, a soma desses 8 termos, olha como é que está ficando aqui. Vou fazer assim, 640, que multiplica. 256 menos 1 é 255, sobre 256, sobre meio. O que eu posso fazer aqui, ó? Aqui é uma fração, eu posso multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, a soma desses 8 termos é igual a 640, que multiplica 255 sobre 256, que multiplica 2, que é o inverso da segunda. Agora é multiplicar tudo isso aqui e sair cancelando aqui o que dá para cancelar. Vou te chamar a atenção que dá para cancelar aqui, ó. Aqui sobra 1, dividindo por 2, aqui sobra 128. O 640 e o 628, dá para dividir aqui, não dá? Se eu dividir aqui, ó, por 128, aqui vai sobrar 1. Se eu dividir aqui por 128, aqui sobra 5. O que está sobrando? 5 vezes 255. Então, ó, a soma dos 8 termos é 5 vezes 255. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Vão 2, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, a soma de todos esses termos, 1.275. Vamos fazer a letra C, vamos lá. Na letra C diz o seguinte, olha, a soma dos infinitos termos da PG infinita, 20, 10, 5 e assim vai. Observa, pessoal, que aqui eu estou somando os infinitos termos, porque é uma PG infinita. Então a fórmula da soma é um pouquinho diferente. A fórmula da soma é A1 sobre 1 menos Q. Quando é que eu uso isso aqui? Quando eu quero somar os infinitos termos de uma PG, tá bom? De uma PG infinita. E aí basta substituir, olha, eu preciso do quê? Eu preciso do A1 e eu preciso da razão. O A1 eu já tenho, ó, o A1 é 20 e a razão, pego um termo e divido pelo anterior.
é 10 dividido por 20, a razão é meio, tá bom? Então basta substituir aqui. A soma desses infinitos termos vai ser igual 21 menos meio. Fazendo isso aqui, 20. 1 menos meio vai dar meio, né? Se você fazer o MMC, ó, 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. Como é que eu faço divisão de fração? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 20 que multiplica o inverso de meio é 2. E 20 vezes 2, 40. Aí você fala assim, professor, eu vou somar infinitos termos e só vai dar 40? Sim, porque se você percebe, ó, ela é infinita, os termos estão diminuindo, né? Então aqui, ó, é 20, 10, 5, o próximo é 2,5, né? Porque a razão é meio. Depois o próximo, 2,5, a metade de 2,5 é 1,25. Depois, metade de 1,25 vai dar 0,7 alguma coisa. Metade do 0,7 vai dar 0,3 em alguma coisa. Ou seja, isso aqui vai se aproximando de zero. E o maior número é 20. Tá bom? E quando eu somar os infinitos termos, essa soma tende a ser 40. Tá bom? Ela se aproxima de 40, assim como aqui se aproxima de zero. Tá bom? Então a soma tende aqui a ser 40. Na letra D, a soma dos termos da progressão geométrica. 1, 2, aqui ó, observa que já não é a soma dos infinitos termos. Então a soma que eu vou utilizar aqui, olha, a soma é igual a 1 que multiplica 1 menos a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. É essa que eu vou utilizar. Eu tenho todos os termos, pessoal. O A1, quanto que vale o A1? O A1 é 1. Beleza, eu tenho A1. A razão, quanto que vale a razão? A razão, eu pego um termo e divido pelo anterior. E ao dividir o 2 pelo 1, a razão é 2. Agora eu preciso do n. Quanto que vale o n? Eu não tenho o n. Observa que eu tenho A1, eu tenho a razão, mas eu não tenho o n. Como é que eu vou descobrir o n? Aí eu vou recorrer à fórmula do termo geral da progressão geométrica. Tá bom? Então vou parar aqui e eu vou fazer ela aqui do lado. Ó. A fórmula do termo geral é AN é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. E eu quero descobrir o quê? O n, não é? Para poder substituir aqui. Então eu quero descobrir esse. Se eu quero descobrir esse daqui, ó, automaticamente eu tenho a razão, o A1 e o AN. O que é o AN? É o enésimo termo, ou o último termo, que é 512. Então ficou aqui, ó. 512 é igual. O A1 é 1, vezes a razão eu já tenho, é 2 elevado a n menos 1. Então ficou aqui, 512. Aqui, ó, o elemento neutro da multiplicação, né? 1, não precisa aparecer. Então é 2 elevado a n menos 1. Pessoal, equação exponencial. Como é que eu resolvo a equação exponencial? Eu igualo as bases. Vou fazer isso aqui virar base 2. E a gente faz isso pela decomposição, né? Ó, 512 por 2 dá 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 2 elevado a 9. Então, no lugar do 512, 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a n menos 1. Igualou as bases, eu posso cancelar as bases. Se a base é igual, os expoentes também são. 9 é igual a n menos 1. Vou passar esse menos 1 para o lado de cá, vai ficar mais, né? 9 mais 1 é igual a n, quer dizer que o n é igual a 10. Pronto, achei o n. Vou vir aqui, ó, no lugar dele eu coloco 10 e termino a soma. Então quer dizer que eu estou somando 10 termos, que o n é 10, é igual. O primeiro termo, A1, vale 1, que multiplica 1 menos a razão, é 2, elevado ao n, que é 10, deixa eu melhorar esse primeiro termo aqui, sobre 1 menos a razão, que é 2. Então, a soma desses 10 termos é igual. 1, eu não preciso nem colocar esse 1, né? Elemento neutro da multiplicação. 1 menos 2 elevado a 10 é 1024, sobre 1 menos 2 é menos 1.
Então tá ficando aqui, ó. Não vou nem escrever esse 1 mais não. Elemento neutro da multiplicação, ó. 1 menos 1024 é menos 1023 sobre menos 1. Menos com menos é mais 1023. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Atividade número 5. Qual é a quantidade de elementos da PG finita, sabendo que a soma dos termos é 1023? Pessoal, observa que na questão de número 4, nós acabamos de encontrar esse valor, 1023, não foi? Que é a soma dos termos daquela PG. E lá o N deu quanto? O N era 10. Observa que aqui o N vai dar 10, que eu estou falando da mesma PG, ó. 1, 2, 4. Qual que é a razão aqui? É 2 e a soma dá 1023. Então eu vou fazer os cálculos, porém é o caminho contrário. Lá eu calculei tudo para achar o 1023. Agora eu tenho o 1023, eu vou fazer tudo para achar o N, que é a quantidade de termos. Tá? Então, ó, quantidade de termos. Então o que eu quero? Eu quero o N. O que ele me deu aqui? Ele me deu a PG e me deu a soma. E a soma dos N termos é 1023. Eu sei que o A1 é igual a 1 e sei também que a razão é 2, né? 2 dividido por 1, 2. Já que ele me deu a fórmula da soma, vamos começar por ela. Qual que é a fórmula da soma de uma PG finita? Sn é igual a 1 que multiplica 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Vamos substituir as informações que eu tenho. O Sn, 1023. Então vamos lá. 1023 é igual. O A1 vale 1. Vezes 1 menos a razão é 2 elevado a n, que eu quero descobrir, sobre 1 menos a razão de novo, que é 2. Então, ó, 1023 é igual. O elemento neutro da multiplicação, nem preciso escrever ele mais, né? Então, 1 menos 2 elevado a n sobre 1 menos 2 dá menos 1. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse menos 1 aqui, ó, vai inverter o sinal aqui, tá bom? Porque aí eu não preciso escrever esse menos 1 mais, ó. Então, ó, 1023 é igual a menos 1 mais 2 elevado a n. Então, esse menos inverteu o sinal dos dois, né? Que mais com menos é menos, e menos com mais, e menos com menos é mais. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Esse menos 1 eu vou passar para o lado de cá. Então, vai ficar 1023 mais 1 é 2 elevado a n. 1023 mais 1 é 1024, igual a 2 elevado a n. Para resolver essa equação exponencial, tem que igualar as bases. Vou escrever esse 1024 na base 2. E para fazer isso, pessoal, a gente usa a fatoração, né? Se você não lembrar, o 1024 é 2 elevado a 10. Mas se você não lembra, fatora, ó. Vou colocar aqui, ó. 1024 por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 1024 é 2 elevado a 10, igual 2 elevado a n. Se a base é igual, eu cancelo, os expoentes também são. O n é 10. Igual nós já sabíamos que ia dar, porque o exercício anterior foi o contrário. O exercício anterior pediu a soma, né? E agora me deu a soma e voltou no n, da mesma progressão geométrica. Tá bom? Vamos para a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado, nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Pessoal, então aí olha, eu quero saber o seguinte:
quanto que ela receberia pelos 12 dias, né? Ou seja, o total dos 12 dias, que na prática é a soma dos 12, ok? Observa aqui que eu estou falando de uma progressão geométrica. Por que eu sei que é uma progressão geométrica? Primeiro dia é R$1, o segundo dia dobrou, R$2, dobrou, R$4, dobrou, R$8, dobrou, 16. Ou seja, é uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1, a razão é o dobro, né? A razão é 2, o n, a quantidade de termos que eu vou somar ali, porque eu quero somar os 12 dias, é 12. E eu vou somar. Como é que eu faço a soma dos termos de uma progressão? A soma de n termos é igual a 1 que multiplica 1 menos a razão elevada a n, 1 menos a razão. Aí, basta substituir aqui, olha, os termos que eu tenho. Eu tenho A1? Tenho. Eu tenho a razão? Tenho. Eu tenho N? Tenho. Então basta substituir. Porque aqui, ó, eu não preciso descobrir dia por dia. Ok? Basta então aqui fazer essas contas, olha. O A1 é 1 vezes 1 menos a razão, que é 2. 2 elevado a 12. Sobre 1 menos a razão de novo, que é 2. Então vai ficar aqui, olha. 1 menos 2 elevado a 12. 2 elevado a 10, nós vimos na questão anterior, é 1024. Vezes 2, 2048. Vezes 2, 4096. Então aqui é 4096. 1 menos 2 dá menos 1. 1 menos 4.096 dá menos 4.095 sobre menos 1. Menos com menos é mais 4.095. Isso é o que ela receberia pelos 12 dias de trabalho. R$4.095. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Aí no finalzinho eu vou colocar o link que te leva para as próximas questões. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau!